Oi meninas, vou gravar esse vídeo agora pra gente corrigir os exercícios que eu enviei, né, na aula passada. Antes de começar a correção, eu vou explicar pra vocês um assunto que eu mencionei no último vídeo que eu fiz da aula 1, sobre os princípios e as diretrizes, tá bom? Na lei, a gente viu que os princípios e as diretrizes, tanto na Lei 8080 quanto na Constituição, eles vêm de maneira junta, não é separado, né? Eles sempre falam princípios e diretrizes do SUS e falam todos. Mas as bancas, algumas literaturas e as bancas, elas costumam cobrar separação desses itens, tá bom? Então é importante a gente saber quais se enquadram em qual tema aqui, se é princípio, se é diretriz, ok? Eu vou mostrar para vocês e vou ensinar 2 macetes que eu uso nas provas para poder lembrar, porque realmente tem horas que a gente fica confuso, né? E, inclusive, isso pode ser até questão mesmo de prova, né? Essa separação. Tem muita pegadinha, então vamos prestar bastante atenção. Princípios doutrinários: universalidade, integralidade e equidade. Universalidade, vamos lembrar, que tem relação com o artigo 96 da Constituição, que diz saúde e direito de todos. Então, universalidade, saúde e direito de todos, sem distinção. Ok? Integralidade: o SUS ele vai atender em todas as áreas, seja de uma área de baixa complexidade, de média complexidade, de alta complexidade. Ele vai atender em todas, ok? Equidade. Gente, essa aqui tem que tomar muito cuidado. Por quê? Confunde muito equidade com igualdade. Não sei se vocês chegaram a ver, provavelmente já viram, né? Essa palavrinha aí no estudo de vocês, mas ela se confunde muito com a igualdade e não é a mesma coisa. Então tem que tomar muito cuidado e ela costuma cair bastante também em questões de prova. Eu trouxe até aqui uma ilustração, não sei se vocês já viram ela por aí, mas ela é muito boa para explicar o significado da equidade. A gente tem aqui, ó, no primeiro cenário, 3 pessoas que estão assistindo a um jogo e essas 3 pessoas não têm as mesmas condições. A gente vê que uma pessoa é bem alta, uma média e uma bem baixa. Então, elas não têm as mesmas condições. E todas as 3 pessoas receberam um suporte aqui para o jogo. Igual, elas receberam um suporte igual que representa a igualdade. A igualdade, muitas vezes, ela parece justa, né? Na nossa cabeça, a gente pensa, não, tem que ser igual para todo mundo. Mas, vocês concordam comigo que nessa situação aqui, a igualdade ela não foi justa? Por quê? A primeira pessoa ela não precisava desse suporte, a segunda pessoa precisava e funcionou para ela, mas a terceira pessoa não funcionou para ela. Então a igualdade aqui nesse caso, ela não foi justa. E muitas vezes no nosso país, na verdade o nosso país, ele é um país que é muito diversificado, os municípios, as cidades, as pessoas. Então exige tratamento diferente, porque se todo mundo receber o mesmo tratamento, não vai surtir o efeito que a gente deseja, que é o que acontece aqui no primeiro cenário. Já no segundo cenário, a gente tem o princípio da equidade aplicado aqui. Por quê? A primeira pessoa, como a gente falou anteriormente, ela não precisava do suporte. Então, esse suporte que seria dado para essa pessoa sem precisar, foi dado para a terceira pessoa, que realmente precisava. Entendeu? A terceira pessoa, mesmo com um, ela já não conseguia assistir o jogo, agora com o outro, ela consegue assistir. Então, os recursos, eles são realocados assim para quem mais precisa. E é o justo. Vocês não concordam? Então, esse é o princípio da equidade. Tratamento igual para os iguais, desigual para os desiguais, na medida de suas desigualdades. Essa é a definição. Se vocês quiserem anotar, mas essa imagem aqui também, ela ajuda muito, né, a entender o princípio realmente da equidade, que não é a igualdade. Ok? A gente tem as diretrizes, né, que são os princípios organizativos, que são a descentralização. Vocês lembram o que é a descentralização? A gente viu na última aula, que é descentralização de responsabilidade, de competência para todas as esferas do governo, né? Seja União, os estados e município. Antes era centralizado somente para uma esfera, somente lá em Brasília, as decisões eram tomadas somente lá. Isso pode ser questão de prova, já falei anteriormente também, né? Que antes era centralizada e agora a gente tem aí a descentralização. Hierarquização, o que significa isso? Significa que é organizada em níveis de complexidade do baixo para o alto. Por exemplo, você aí está com a dor
na sua perna, por exemplo, tá? E aí o que você tem que fazer primeiro, de acordo com a Lei 8080 e os decretos? O que você tem que fazer primeiro? Primeiro, ir a uma consulta médica, para o médico entender o que está acontecendo. E aí você vai lá no postinho, marca uma consulta, vai na consulta. A primeira coisa que você vai fazer. Aí o médico percebe que ele vai ter que pedir um exame para você. E aí você vai realizar esse exame. E aí, após esse exame, ele fala para você que você terá que realizar uma cirurgia. E a cirurgia, ela já é de alta complexidade. Então, vocês viram que foi crescendo, que a assistência à saúde, ela cresceu, crescente. Essa é a hierarquização. Primeiro, você começa na baixa complexidade, vai para a média complexidade, depois para a alta complexidade. Hierarquização significa isso, tá bom? E depois a gente tem a participação social, que é bem tranquilo de entender, né? Que agora a sociedade ela realmente participa das decisões do SUS através dos conselhos das conferências de saúde, que a gente vai falar mais à frente na Lei 8.142/90, que vai ser da nossa próxima aula, tá bom? Agora a gente vai para a correção dos exercícios. Meninas, só voltando aqui, que eu esqueci de falar com vocês sobre um macete para poder ajudar vocês a lembrarem quais são doutrinários e quais são organizativos, porque cai muito questão de prova, né? E aí a gente faz confusão e troca qualquer doutrinário, qualquer organizativo. Eu vou ensinar 2 macetes. O primeiro é os princípios doutrinários, começando com a letrinha D, e os princípios organizativos com a letrinha O. D é uma consoante. Então, aqui vai acontecer o contrário. Todos vão começar com a vogal. Universalidade, integralidade e equidade. Então, vocês vão lembrar que D, consoante, vai ser vogal. E O, vogal, todos vão começar com consoante. Esse é um macete que ajuda a lembrar. Porém, esse macete, ele tem um defeitozinho que eu encontrei quando eu fazia os meus exercícios, quando eu estava estudando, que é o seguinte: muitas vezes a prova, ela não vai explicar, não vai vir essa palavrinha aqui, ó, doutrinários, e também não vai vir essa palavrinha organizativos. Vai vir princípios e diretrizes. E aí pode ser que você se esqueça qual que é doutrinário e qual que é organizativo para você lembrar das letrinhas. E aí, o que eu usava? Os princípios, eles todos vão terminar sempre em AD. Universalidade, integralidade e equidade. E as diretrizes, elas sempre vão terminar em ação. Descentralização, hierarquização, participação social. Então, vocês podem anotar aí para poder lembrar. Princípio AD, diretrizes AN. Só tem uma coisinha que vocês têm que tomar cuidado, também tem que anotar nesse macete, que é o seguinte: algumas bancas, algumas provas, colocam a universalidade como universalização. E aí vocês, às vezes, vai lembrar desse macete lá na hora e vai falar assim: ah, não, AN é diretriz. E marca, e erra. Porque a universalidade, ela pode vir como universalidade ou como universalização. Então, só essa aqui, tá? É só vocês lembrarem da única que daria para fazer dos dois modos, com AD e com ON. Aí tem esses 2 macetezinhos pra vocês verem qual que encaixa melhor aí pra vocês. É isso.